Vamos falar um pouquinho sobre o contexto das comissões de controle de infecção e como montar um programa de controle de infecção nas instituições de saúde. Então, eu vou começar exatamente por um documento da Organização Mundial de Saúde, que foi feito em 2016, revisado em 2021 no contexto da pandemia e traduzido pela Anvisa em 2023. E ele traz os componentes principais, né, de um programa de controle de infecções e na revisão incluiu também o contexto da resistência antimicrobiana. Nesse documento da Organização Mundial de Saúde, ela diz para a gente o que vem a ser, então, uma infecção associada à assistência à saúde, um dos nomes que a gente pode dar, né? Então, é uma infecção que ocorre no paciente durante o processo assistencial, num hospital ou outras instituições de saúde e que não estava presente ou incubando no momento de sua admissão. Ela pode aparecer após a alta, né? Isso é importante principalmente em infecção do sítio cirúrgico, e, segundo esse documento, representa a diversidade mais frequente associada à assistência. E esse documento coloca uma coisa importante, né? Previsão que as infecções por multiresistência, exatamente o tema que a Laura acabou de desenvolver para a gente, em algum momento deste século vai ser a principal causa de óbito, talvez entre 2020 e 2030, certo? Então está muito perto isso de acontecer. Por conta disso tudo, a Organização Mundial de Saúde coloca que o controle de infecção deve ser prioridade de todas as nações e das instituições de saúde. Então, vejam a importância disso que nós estamos discutindo hoje. E por que eles colocam isso? Olha, porque existem riscos de epidemias, de pandemias, estamos passando ainda por uma, das doenças emergentes e reemergentes, das próprias infecções relacionadas à assistência e da resistência microbiana. E quem mexe com tudo isso? São as comissões de controle de infecção hospitalar, seja notificando as autoridades sanitárias, e nós passamos por isso durante a pandemia, seja no controle da transmissão hospitalar dessas doenças, ou seja até no controle do uso de antimicrobianos. Então, gente, por isso é prioridade. Então, vocês estão na área de maior futuro dentro das profissões de saúde. Bom, esse documento coloca os principais componentes desse programa. Eu vou falar em cima disso a minha apresentação. Ele fala da necessidade do programa de controle de infecção e de stewardship de antimicrobianos. Ele coloca orientações para a prevenção de infecções e resistência microbiana baseada em evidências científicas, formação e treinamento dos profissionais de saúde em prevenção de infecções e uso adequado de antimicrobianos, e vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e da resistência antimicrobiana, colocando a palavra, né, informação para ação. Então, eu vou começar falando desses 4 pedacinhos aqui. Bom, programa de controle de infecção. Primeira coisa, isso aqui é muito importante, olha, porque é uma lei federal, a lei número 9.431, de 1987, que coloca como todos os hospitais são obrigados a terem um programa de controle de infecção. Quem não faz isso está indo contra a lei e pode estar sujeito a várias penalidades. E qual é o conceito do programa? Olha, é a redução máxima possível da incidência e gravidade das infecções hospitalares. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha, redução máxima possível. Ele já parte do pressuposto que é impossível eliminar as infecções hospitalares ou relacionadas à assistência à saúde. Depois eu vou até comentar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, por que é impossível você eliminar? Porque a maioria é causada por micro-organismos comensais, micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, que perdem o equilíbrio entre eles ou com os nossos mecanismos de defesa. Como não dá para esterilizar o paciente e nem o profissional de saúde, os micro-organismos sempre vão estar presentes e podem se aproveitar da assistência hospitalar, dos procedimentos invasivos, do uso de antimicrobianos para produzir esse controle. E aqui também é importante a gente diferenciar as coisas. Prevenir é não deixar acontecer, não é? Fazer tudo direitinho ou pelo menos
correto de antimicrobianos. Então, existe já uma lei que, de certa forma, dá poderes para a CCH. Ela é que vai gerenciar, então, essa prevenção e controle. Então, nós somos obrigados. Ok? Então, o programa de controle de infecção e da resistência microbiana tem que ter objetivos claramente definidos, avaliar os riscos, né? CCH trabalha com risco. O que é risco? Você é exposto a um determinado fator e esse fator leva a que esse exposto altere o seu estado de saúde para a doença. Então, eu vou ter uma fração. O exposto é o denominador e os afetados é o numerador. Então, é risco. Eu trabalho com probabilidade. E aqui eu vou trabalhar tanto na prevenção como no controle de infecções e de multiresistência. Para isso, a Organização Mundial de Saúde coloca que eu devo ter um controlador de infecção, médico ou enfermeiro, para cada 100 a 250 leitos, de acordo com a complexidade da instituição ou participação em outras comissões. A Anvisa coloca um médico e uma enfermeira para cada 200 leitos. Não é? Tem depois umas ressalvinhas lá, mas é basicamente isso. E coloca já no programa, a OMS coloca como muito importante a participação do laboratório de microbiologia. Então, a gente pegou aquela primeira parte do documento da OMS, né, que falava do programa.